Sonic.exe começou a dar os seus primeiros passos rumo a arruinar a vida de Tom. Depois de ignorar a carta que recebeu de seu amigo Kyle e jogar o jogo que deveria ser queimado, ele começou a entender o porquê de tanta preocupação em cima dele. Mas por mais que aquele jogo fosse doentio e sangrento, Tom não estava necessariamente abalado. Afinal, na cabeça dele, aquilo era simplesmente um jogo hackeado e nada mais. Qualquer um poderia pegar o jogo original do Sonic, modificá-lo e colocar várias partes bizarras para deixá-lo sinistro. Pelo menos era o que Tom pensava. Mas o seu pensamento começou a mudar quando o próprio jogo começou a falar com ele. E se você achava que até agora as coisas estavam tranquilas, o vídeo de hoje vai te surpreender. Partindo de onde paramos, Tom estava jogando com Tails. Uma nova fase começou, o título dela era Esconde, Esconde. Agora, Tails estava em uma floresta pegando fogo. Mas havia algo estranho com Tails. Ele tinha uma expressão estranha no rosto e ficava apontando para a frente, preocupado com alguma coisa. Era como se ele estivesse tentando passar uma mensagem para o jogador. Ele ficava apontando para a direita, como se algo lá para a direita estivesse errado. Então Tom não perdeu tempo e moveu Tails para a direita, exatamente na direção que ele apontava. Tails ficou um bom tempo caminhando pela floresta em chamas, com algumas imagens de fogo aparecendo aleatoriamente. Sonic aparece voando na tela e começa a perseguir Tails, mas não correndo e sim voando pelo caminho. Tails não é rápido o suficiente para fugir dele. Quando Sonic o alcança, Tails para e começa a chorar. Sonic abre Tails no meio. Um grito horrível de fundo é ouvido. Sonic, o personagem principal, o mocinho do jogo, havia acabado de matar o seu melhor amigo a sangue frio de uma maneira extremamente brutal. Uma nova mensagem aparece na tela. Ela diz: "Você é muito devagar. Quer tentar de novo?" Mais uma vez o jogo se comunicava com o jogador. Ele diz que Tom era lento demais, embora não houvesse nada que ele pudesse ter feito para fugir do Sonic, e o jogo lhe oferece uma nova chance. A tela de saves aparece mais uma vez. Agora já não era mais possível escolher Tails. Mais que isso, agora Tails aparecia morto na tela, com seu cadáver aparecendo no monitor e sangue saindo de seus olhos. Era como se o personagem realmente tivesse morrido e não pudesse retornar de forma alguma. Como se Tails fosse um personagem real, agora morto. Ao que tudo indicava, o jogo agora estava dando mais duas chances, uma com Knuckles e outra com Robotnik. Tom decidiu jogar com Knuckles. A risada é ouvida mais uma vez. O nome da fase é Você Não Pode Fugir. Tom coloca Knuckles para caminhar e assim ele fica por um bom tempo, sem nada demais acontecer. Uma estática vermelha começa a aparecer aleatoriamente na tela. Depois de um tempo, o chão e o cenário ficam cobertos de sangue por todo o lado. Sonic aparece do nada e surpreende Knuckles. Uma mensagem dizendo "Found you", que em português significa "Encontrei você", aparece na tela, com letras diferentes umas das outras e de tamanhos completamente desproporcionais. Um novo Sonic aparece, dessa vez em uma versão fantasmagórica que mudava de lugar conforme Knuckles se movia. Parecia que era uma batalha contra algum tipo de chefe especial. Um som de distorção tocava de fundo conforme Sonic continuava driblando as investidas de Knuckles. Como se estivesse exausto, Knuckles se joga no chão e começa a chorar. Sonic para atrás dele, sorrindo de braços cruzados. E então, Knuckles é assassinado brutalmente da mesma forma que Tails.
Uma nova mensagem aparece na tela, dizendo: tantas almas para brincar em tão pouco tempo, não concorda? Agora, na tela de saves, Knuckles estava preso dentro do monitor, morto e com sangue saindo de seus olhos da mesma forma que Tails ao seu lado. Algo definitivamente não estava certo. Mesmo alguém muito cético com relação a esse tipo de coisa estaria abalado a essa altura. Tom desligou o jogo e decidiu ir descansar. Aquilo já havia ido longe demais. Ele deitou em sua cama tentando esquecer o que havia acontecido e acabou tirando um cochilo. E, consequentemente, ele teve um pesadelo. Tudo estava escuro. A única coisa que iluminava era uma lâmpada acima de sua cabeça. Ele podia ouvir os gritos de Knuckles e Tails por perto. Eles diziam coisas como: nos ajude, e por que você nos entregou até ele, e até mesmo fuja, antes que ele pegue você também. Suas vozes sumiram quando Tom escutou a risada de Sonic vindo de algum lugar. Alguém estava conversando com ele. Você é divertido de brincar, garoto. Assim como aquele seu amigo Kyle, apesar de ele não ter durado muito tempo. Tom olhava ao redor, procurando quem estava dizendo aquilo para ele. Não vai demorar até que você se junte a ele e meus outros amigos. Foi então que ele viu Sonic caminhando lentamente na sua frente. Você não pode fugir, garoto. Você está no meu mundo agora, assim como os outros. Quando Sonic o agarrou e o encarou com os seus olhos sangrentos, Tom acordou. Estava claro para ele que aquilo iria mexer com a cabeça dele, mesmo que ele tentasse evitar. Então ele decidiu ir até o fundo disso e continuou jogando. Ele ligou o Sonic.exe e escolheu o último personagem que lhe restava, Dr. Robotnik, o vilão principal do jogo. A imagem de Robotnik não estava normal. Ele olhava para o jogador, preocupado, como se estivesse sentindo que algo ruim iria acontecer com ele se o jogo começasse. A próxima fase não tinha um nome, o título eram apenas reticências. Robotnik continuava com a mesma expressão preocupada da tela de saves. Parecia que ele estava dentro de algum castelo, com tochas e manchas de sangue na parede. Uma escada apareceu e Tom continuou descendo. As paredes subitamente mudaram de cor, ficando cada vez mais escuras. Mais uma escada aparece e ao chegar no final dela, a risada é ouvida novamente. As paredes ficam pretas. Sonic aparece do nada mais uma vez. A tela fica chiada, com um tom avermelhado. Uma imagem horrenda de Sonic aparece na tela, seus olhos negros com duas pupilas vermelhas fitando diretamente o jogador. Havia um sorriso horrível em sua boca. Em cima dele, a frase I am God, que em inglês significa Eu sou Deus. Foi nessa hora que Tom começou a entender o que estava acontecendo. Aquele Sonic que aparecia em sua tela era a representação direta de um monstro sádico, ruim, onipotente e demoníaco. E todas as suas vítimas, incluindo Tails, Knuckles, Robotnik e Kyle, eram apenas seus brinquedinhos. O jogo era a forma que ele usava para torturar as suas vítimas. Era assim que ele satisfazia o seu desejo de sangue, trazendo os outros para dentro do seu jogo e provocando o seu próprio inferno em suas vítimas. Mas foi o que aconteceu a seguir que fez Tom tremer de medo. Na tela do computador aparece a mensagem: preparado para o round 2, Tom? Em nenhum momento Tom havia digitado o seu próprio nome no jogo. Nunca isso foi feito. E mesmo assim, lá estava o seu nome no jogo. O jogo sabia o nome de Tom. O computador desliga sozinho. Tom não consegue mais ligá-lo novamente. Ele fica um tempo parado olhando para a tela do computador, tentando digerir o que havia acontecido, até que ele ouve um sussurro atrás dele. Tente manter isso interessante para mim, Tom. Tom olha para trás e grita:
ao ver em cima de sua cama um boneco de pelúcia do Sonic, com sangue saindo de seus olhos, sorrindo, olhando diretamente para ele.